Olá, boa noite. Tudo tranquilo com todo mundo? Tudo certinho? É uma alegria estarmos juntos novamente, celebrando o nosso Deus. E é uma alegria também podermos ter as pessoas acompanhando em casa, né? Temos a possibilidade da tecnologia para todos poderem acompanhar esse momento. Aqueles que não podem estar conosco aqui fisicamente, presencialmente, né? Mas podem nos acompanhar graças à tecnologia. Então, é muito bom isso, nós podermos ter essa possibilidade. Pensem se estivéssemos vivendo esse momento em outros tempos, não teríamos a tecnologia, não teríamos isso, né? Para nos auxiliar. E hoje nós vamos continuar, obviamente, o nosso estudo sobre o Sermão do Monte. Temos estudado os capítulos 5, 6 e 7 de Mateus. E hoje, obviamente, nós vamos dar continuidade. Quem estava aí no mês passado, vai lembrar que nós conversamos sobre o que Jesus fala sobre a oração, né? Sobre a oração, mas no sentido de que, sobre como que nós podemos confiar em Deus, como nós podemos confiar no nosso Pai, aquilo que a gente pedir, que a gente pode pedir a Ele, conversar com Ele em oração, que Ele vai nos ouvir. E não apenas Ele vai nos ouvir, mas Ele vai nos dar uma resposta, seja ela aquilo que a gente quer ouvir ou não, né? Porque muitas vezes a resposta que Deus vai nos dar não é bem aquilo que a gente quer ouvir. Mas nós podemos confiar que a resposta será cheia de sabedoria, podemos confiar que a resposta será cheia de amor, porque essa resposta está vindo do nosso Pai, está vindo de Deus. E nós conversamos também que, devido a isso, nós podemos e nós devemos persistir na oração, até que nós tenhamos uma resposta, porque se Deus responde a seus filhos, então nós devemos persistir. Não apenas isso, nós vimos sobre a regra de ouro, né? Lembram? Nós falamos sobre aquilo que Jesus comenta: façam aos outros aquilo que vocês querem que façam para vocês. E não o que normalmente a gente escuta, que é: não faça para os outros aquilo que vocês não querem que façam para vocês. Então nós conversamos sobre tudo isso, sobre como nós devemos levar esse amor que Deus nos dá, esse amor fraterno, esse amor de pai, nós devemos levar esse amor para as outras pessoas, para que esse amor ele possa chegar a todos. E na sequência, então, Jesus ele vai iniciar o encerramento do Sermão do Monte. Normalmente, a gente sempre tem começo, meio e fim. E nós temos estudado todos os pontos do sermão de Jesus. E agora ele vai chegar no fim. Então ele vai chegar na parte da aplicação. Uma aplicação geral do Evangelho. Como ele aplica tudo isso que ele vem falando desde o início do capítulo 5. E nessa aplicação, no início dessa aplicação, o início do fim, então Jesus ele vai começar falando sobre duas portas, sobre dois caminhos, sobre dois destinos e sobre dois grupos de pessoas. Então, se você já abriu aí Mateus capítulo 7, nós vamos ler o versículo 13 e o versículo 14. Abra aí Mateus 7, versículos 13 e 14. Diz o seguinte, o versículo 13: entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram. Vamos orar? Pai amado, em nome do Teu Filho Jesus, nós Te agradecemos por esse momento tão especial em que podemos celebrar o Teu nome, podemos Te louvar e podemos também estudar a Tua palavra. Por isso, nesse momento, Deus, que Teu Espírito Santo nos conduza através dessas palavras que estamos lendo, através do Teu Evangelho, através das palavras do Teu Filho, Pai. E que Ele nos ajude a entender qual é a aplicação para a nossa vida diante disso que estamos estudando. Te pedimos por isso, Pai, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Muito bem, então, versículo 13, né? Primeiro Jesus, ele começa falando: entrem pela porta estreita. Jesus, ele começa com uma ordem. Ele não diz, há uma porta estreita ou há alguma coisa assim. Ele diz, entrem pela porta estreita. Ele nos dá uma direção. E se há uma porta estreita, quer dizer que existem outras portas que provavelmente não são estreitas, porque se existissem várias portas estreitas, como nós saberíamos qual é a porta estreita que Jesus está falando? Então há diversas portas.
Mas ele diz, quando vocês vão entrar, entrem pela porta estreita. E não vai ser fácil entrar pela porta estreita. E por isso, antes de falar sobre essa porta, Jesus, ele fala sobre uma outra porta. Ele diz, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição. Então ele contrasta com uma porta larga, demonstrando primeiramente por que ela não é uma boa opção. Por que essa porta larga não é a porta que ele disse, entrem pela porta larga. Ele diz que essa porta e o caminho, que é amplo, leva à perdição. E aqui é interessante notar que ambas as portas que Jesus está comentando aqui, elas, aqui bastante aspas, elas conduzem, são a porta de entrada do reino de Deus. Só que, só uma realmente é a porta de entrada do reino de Deus, que é a porta estreita. A outra não. Mas na mentalidade das pessoas, na mentalidade dos religiosos, essa outra porta larga é a porta a qual eles estavam trilhando para entrar no reino de Deus. Então, precisamos lembrar que Jesus, ele está conversando com religiosos, com fariseus, com publicanos, daqui a pouco tinha até Herodiano lá no meio, mas tinham mestres da lei, tinham pessoas que seguiam a lei, que eram judeus, e tinham pessoas também que estavam querendo seguir Jesus, entender aquilo que Jesus estava dizendo. E aí então Jesus, ele está fazendo esse contraste, ele está dizendo, olha, todos vocês estão querendo ir para o reino de Deus. Mas existe uma porta que realmente é o reino de Deus, e existe uma porta que vocês acham que é a porta do reino de Deus, mas não é a porta do reino de Deus. Então, Jesus está falando nesse contexto para essas pessoas. E aí ele fala então que essa porta larga e o caminho amplo ao qual muitos seguiam, na verdade, iria levar à perdição. Jesus, ele coloca também essa questão de caminho. Ele fala, ele não fala só da porta, mas diz, larga é a porta e amplo é o caminho que leva à perdição, por causa de uma ideia que tinha na cultura judaica sobre a questão do que significa o caminho. Então o caminho, ele tem muita relação com um modelo de vida, a forma como nós conduzimos, um modelo de comportamento, um costume. Então, a forma como nós vivemos a nossa vida, a cultura que nós temos, a cultura familiar, a forma como nós guiamos a nossa vida seria o caminho da nossa vida, seria o nosso caminho. Então, por isso que ele fala do caminho, porque ele sabe que aquelas pessoas que estão escutando têm esse contexto cultural. E eles entendem. Quando ele diz, olha, amplo é o caminho, ele já está falando de caminho, as pessoas entendem. Ele está falando sobre estilo de vida. Ele está falando sobre caráter. Ele está falando sobre aquilo que nós ouvimos de nossos pais, aquilo que nós estamos passando para os nossos filhos e aquilo que nós aplicamos em nossas vidas. Aquilo que nós realmente vivemos. E lembrem-se mais uma vez, nós temos estudado desde o capítulo 5, que Jesus, ele vai pegando todo o caminho que aquelas pessoas seguiam, toda a cultura, tudo aquilo que eles entendiam, e ele vai, vamos dizer assim, descascando e mostrando que é muito mais profundo do que eles imaginam. No capítulo 5, ele vai e fala, então, olha, vocês pensam que é errado apenas matar alguém, mas só de você pensar em odiar o irmão, você já está cometendo um assassinato. Então Jesus, ele vai mostrando que aquele caminho que eles seguiam, ele era amplo, mas só que o caminho que vai levar à salvação realmente, ele é apertado. Não é só a gente não matar, mas é a gente nem pensar no mal ao outro. Porque, como a gente viu até no mês passado, façam aos outros o que vocês querem que façam a vocês e simplesmente não façam aquilo que vocês não querem que façam. Então a gente tem que tomar a frente, nós temos que realmente demonstrar amor e amar de verdade. Então a forma como eles conduziam a sua vida não estava levando para a porta estreita, estava levando para um caminho amplo. E o caminho amplo, os caminhos amplos que existem, eles são vários. Os que conduzem até a porta larga. São vários caminhos. Daqui a pouco a gente pode pensar que existe só uma direção, alguma coisa assim. Existem só 2 caminhos. Jesus, ele dá o exemplo de 2 caminhos, mas quando a gente vai analisar, muitos caminhos vão levar até essa porta larga.
Esses caminhos eles estão relacionados com as religiões de obras, as religiões de justiça própria. Né? Basicamente, tudo aquilo que a gente acredita que é por nosso próprio mérito. Né? Religiões onde a gente tenta equilibrar a balança. Então eu errei, mas depois eu vou fazer algo para pagar aquele pecado. Ou eu preciso fazer muitas coisas para comprar a minha entrada no reino de Deus. Né? Esse tipo de coisa. Todos esses são caminhos que vão levar até a porta larga. São caminhos que, além de ser de próprio mérito, eles são confortáveis. Eles são agradáveis a si mesmo e não a Deus. São caminhos que, obviamente, se não agrada a Deus, não vão conduzir a Deus. Por isso que levam à perdição. Eu gosto de pensar, quando eu penso nesse caminho amplo, eu gosto de pensar num deserto. Alguém já foi pro deserto? Eu nunca fui pro deserto, eu já fui pra praia, tem areia, mas eu já vi na TV deserto, né? E aí tu olha e não tem nada, né? É só areia mesmo. E aí tu pode andar numa direção, tu pode andar em outra e tu vai a lugar nenhum, né? Ou também, já viram aqueles calçadões, tem em grandes capitais, né? Que a gente está acostumado aqui a calçada, né? Tipo, tu tem ali a calçada, tu só vai ou tu volta, né? Vocês nunca vão ver uma pessoa, digamos assim, vamos dizer que essa aqui é calçada, né? A pessoa vindo até aqui, e depois ela volta, não, ela tá andando, né? Na direção da calçada. Mas se a gente pegar aqueles grandes calçadões, né? Grandes praças, né? Eu lembro que lá no Rio de Janeiro tem aquele Museu do Amanhã, e lá tem um grande calçadão. É enorme. E tu vê gente indo numa direção, tu vê gente indo em outra direção, indo assim. Tem muitos caminhos que tu pode trilhar lá. Não existe um caminho só que todo mundo segue o mesmo caminho. Né? Tem muitas direções. Então, se tu estiver lá olhando para onde que as pessoas estão indo, tu não sabe para onde que ninguém está indo. E tu não sabe para onde ir. Né? A não ser que tenha, obviamente, uma direção. Mas essa que é a ideia que eu penso assim de uma imagem do caminho amplo. Tu não tem uma direção única. Tu pode ir para qualquer lugar. E daqui a pouco tu vê alguém indo para lá, tem um monte de gente indo para lá, eu vou também. Né? Alguma coisa tem lá. Então eu vou seguir o fluxo, eu vou seguir a massa. Então o caminho largo e a porta larga tem como objetivo suportar uma grande quantidade de pessoas, multidões, né? Alcançando as massas, agradando os desejos das pessoas ou valorizando o seu esforço. A pessoa chega e diz, nossa, que bom que você está conseguindo evoluir, né? Olha só as coisas que você tem feito. Daí a pessoa se sente valorizada e ela acha que ela está indo em direção a Deus, mas ela está indo para o caminho da perdição, porque não é por mérito. Então muitos vão seguir essa direção. Ele diz no final, né, do versículo 13, e são muitos os que entram por ela. Muitos vão ser guiados cegamente nessa direção. Muitos vão acabar entrando pela porta larga, pensando que essa é a entrada do reino de Deus. E sem saber, eles estão indo direto para a perdição, para longe de Deus. Ela é mais fácil, essa porta, esse caminho. É mais espaçoso, é mais confortável, tem mais, vamos dizer assim, liberdade, né? Pelo menos aos olhos pecaminosos. Por isso que a gente precisa tomar cuidado com as ciladas do inimigo e com as tentações que vão chegar à nossa frente, para que a gente não procure atalhos, para que a gente não seja desviado e olhe muitas pessoas andando naquele caminho diferente e diz, eu vou por lá também, deve ter alguma coisa legal lá, né? Deve ter alguma coisa interessante. A gente pode acabar achando que a gente pode ser salvo pelos nossos próprios méritos. E a gente pode acabar ignorando a Bíblia. A gente pode acabar ignorando a vida em comunidade. A gente pode acabar ignorando o relacionamento com o Pai, o amor ao próximo. Quando a gente vê, a gente pensa assim, eu vou na celebração no domingo e no outro domingo eu não vou, porque cumpri a cota. 2 vezes por mês tá bom, né? A gente pode pensar nisso. E a gente perde a ideia de que, não, nós temos que viver em comunidade. Ou a gente pode viver também uma religiosidade. Não, eu vou todo domingo, sem falta. Mas eu vou porque tem que ir, né? Eu vou por obrigação, porque imagina, se eu não for, alguém vai falar que eu não fui. E aí tá errado também, né? Porque aí a pessoa tá tentando, vamos dizer assim, conquistar por mérito a salvação, simplesmente por ir para a igreja. E ir para a igreja não salva ninguém.
Pelo menos a Bíblia não fala isso. Então, muitas vezes, algo que é aparentemente tão inocente, tão simples, ele vai contaminando o nosso coração, vai contaminando o nosso interior com indiferença, vai anestesiando a gente. A gente olha para as coisas e a gente não tem mais amor, não tem mais empatia. E quando a gente percebe, a gente está trilhando quilômetros no caminho amplo, longe de Deus. A gente acaba andando com a massa, né? Que nem eu falei antes. A gente vai seguindo o fluxo, vai seguindo a correnteza. Onde todo mundo está indo, a gente vai junto. A gente não sabe para onde está indo. Mas se está todo mundo indo para lá, deve ser bom, né? Deve ser o lugar certo. Então a gente acaba sendo contaminado por essa falsa ideia de que está tudo bem, está tudo certo, está tudo tranquilo. Mas não está. Na realidade, a gente está indo rumo à perdição. A gente está vivendo uma religiosidade. Inclusive, nós temos um grande inimigo que é a própria sociedade do consumo, o consumismo, o conforto, aquilo que ela pode nos oferecer, os prazeres carnais, né? Tudo isso caminha pelo caminho largo, está indo em direção à porta larga. Essa ideia de que a gente pode fazer o que quer, e aí depois a gente pede perdão e está tudo bem, a gente vai no domingo, a gente vai na igreja e daí está tudo bem. Nós temos que ficar alerta, temos que tomar cuidado com isso. Os que trilham o caminho amplo, eles não passam pela transformação do Evangelho. E aí o coração continua pecaminoso, o coração continua do velho homem, continua aquele mesmo coração, acaba vivendo um prazer que a sociedade oferece enquanto tenta buscar um equilíbrio, tenta, vamos dar um jeitinho aqui, um jeitinho ali. Só que qualquer coisa que esteja relacionada à imoralidade sexual, à impureza e libertinagem, que esteja relacionada à questão da idolatria, feitiçaria, ódio, dissensão, a discórdia, ciúmes, ira, tem mais as questões das ambições egoístas. Qualquer coisa relacionada a isso, a divisão, a inveja, embriaguez, orgias, as festanças desregadas, essas coisas semelhantes, qualquer isso está relacionado com alguém que está tentando equilibrar a balança. E isso eu estou falando, digamos assim, de pessoas que querem seguir a Cristo. Não estou falando, digamos assim, de pessoas que não conhecem a Cristo. Estou falando de pessoas que querem seguir a Cristo e vivem uma vida dupla. Como é que eu ouvi falar uma vez? É o cristão 007, né? Na igreja ele é o cristão, fora da igreja ele é o pior de todos, né? Não que a gente seja o melhor aqui dentro. Nenhum de nós aqui é melhor que o outro, todos nós somos pecadores. Mas existe uma grande diferença entre trilhar o caminho amplo em direção à porta larga e trilhar o caminho estreito em direção à porta estreita. Que é o propósito, é aquilo que a gente pensa em fazer. Esses pontos que eu citei, eles são as obras da carne, vocês devem ter percebido, né? Os prazeres humanos, estão lá em Gálatas, capítulo 5, vocês vão ver do 19 ao 21. E depois tem o fruto do Espírito Santo, do 22 em diante. O fruto do Espírito Santo é aquilo que nós desenvolvemos como cristãos. Mas por sermos inclinados ao pecado, a nossa inclinação por uma vida fácil, uma vida confortável, uma vida ambiciosa, uma vida recheada de prazeres carnais, é forte, é bem forte. E esse é o caminho que todos nós trilhamos como pecadores, antes de conhecer a Cristo. Mas depois de conhecermos a Cristo, não é mais esse caminho que nós temos que trilhar. Nós não podemos fazer nada para equilibrar essa balança. Se a gente achar que a gente pode equilibrar a balança, nós estamos então longe de Deus. Nós estamos trilhando esse outro caminho. Então temos que tomar cuidado, porque não é uma questão de equilíbrio, mas é uma questão de mudança de direção. Não é sobre equilíbrio que Jesus fala no seu Evangelho, no Sermão do Monte, mas ele fala sobre mudança de direção. Ele fala sobre nós sairmos do caminho que estamos trilhando e irmos para outro caminho. Por isso que Jesus ele começa dizendo ali, entrem pela porta estreita. E se a porta larga, isso que ele fala, né? Pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, se ela é assim, desse jeito, então Jesus ele vai falar em seguida sobre a porta estreita e o caminho apertado. Se você está aberto aí, nós vamos ler agora o versículo 14 novamente. Localiza aí o 14. O versículo 14 vai dizer o seguinte, só para a gente relembrar. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida. São poucos os que a encontram. Vou ler de novo.
como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida. Não é a perdição, é a vida. São poucos os que a encontram. Então, contrastando agora com a porta larga, percebam, Jesus ele diz, primeiro ele dá a direção, né? Entrem pela porta estreita. E aí ele diz assim, porque existe uma outra porta que é larga e ela leva à perdição. E aí sabe aquela porta que eu disse para vocês entrar? Essa porta estreita, ela vai levar à vida. Então, a porta estreita e o caminho que ele fala que é apertado, leva à vida. E enquanto a porta larga e o caminho amplo, né, a direção é através da religiosidade, através de nós buscarmos pelo nosso próprio mérito, nós buscarmos uma direção qualquer sem ter destino algum, a porta estreita, o caminho apertado, ele é através da fé. É somente por Cristo, é apertado, é exigente. Essa é a verdadeira salvação que leva à vida eterna, e vida eterna com o Pai, e não longe do Pai. E esse caminho que ele diz que é apertado, ele desfavorece multidões porque ele não cativa, não é cativante. Por isso que poucos, conseguem sequer encontrar. Ele diz, são poucos os que a encontram essa porta estreita. Parece até que ela fica escondida, mas não é que ela fica escondida. É por causa que para trilhar esse caminho é necessário renúncia. É necessário renunciar a muitas coisas. Não significa que é difícil se tornar cristão. Às vezes a gente pode pensar, porque ele diz, como é estreita a porta, como que é apertado o caminho, é muito difícil. Poucos vão encontrar, a gente pensa, nossa, é muito difícil então se tornar cristão. Até porque eu falei que a porta larga e o caminho amplo, ele é confortável, ele é mais fácil. Só que a porta larga, apesar de confortável, ela de certa forma é um pouco difícil, porque ela é pesada, porque tu tem que fazer pelo teu próprio mérito. E aí cada dia tu acorda e agora eu tenho que fazer uma boa ação, para garantir a minha entrada no reino de Deus. E essa pessoa, infelizmente, está se enganando. Mas agora, a porta estreita, ela não é muito... Poucos vão encontrar ela, ela não é de multidões, porque ela não é cativante, porque ela requer renúncia. Ela é pouco popular por causa do desconforto do caminho, porque a gente precisa renunciar diariamente o que nós somos. Precisamos renunciar ao nosso pecado, precisamos renunciar às nossas paixões pecaminosas, renunciar a esses desejos da carne que estão dentro de nós. Nós precisamos renunciar às nossas próprias vontades e tudo aquilo que a gente quer fazer para agradar a nós mesmos. Então, olhando por essa perspectiva, uma perspectiva, vamos dizer assim, humana, não é nada confortável, Porque eu quero fazer o que eu quiser. Eu quero fazer aquilo que me agrada. Eu não quero viver agora para agradar a Deus. Mas só que quando a gente analisa o outro ponto, como que a gente faz para entrar na porta estreita, a gente vai perceber que é só isso que a gente tem que fazer. A gente não precisa fazer mais nada. A gente só precisa se entregar. Só precisamos renunciar. Esse caminho compacto, caminho apertado, comprimido, é o caminho que nós, cristãos, trilhamos hoje. Que nós temos que continuar trilhando, com atenção. Queria comentar, para a gente não querer pegar um desvio, trocar o caminho, pegar um atalho. E esse caminho, ele exige, primeiramente, conhecimento da verdade. Nós precisamos conhecer a verdade. Precisamos entender quem é Jesus, quem é o nosso Salvador. Esse caminho, ele necessita arrependimento. Esse caminho, ele necessita submissão a Cristo como nosso Senhor e Salvador e disposição de obedecer apenas à vontade de Deus e à sua palavra. E esse caminho, ele é individual. Esses pontos talvez lembrem alguma coisa, Quais são os 3 pontos que a gente vê no Abismo Ligado? Os 3 pontos para a gente ser salvo, que a palavra fala. A gente precisa primeiro crer, Precisamos crer na palavra de Deus, precisamos entender, crer na verdade. Nós precisamos reconhecer que sem Deus nós não podemos cruzar o abismo. Sem Deus nós não podemos entrar nessa porta estreita. Depois nós precisamos nos arrepender. Nos arrepender da vida que nós levávamos. Nos arrepender de todos os nossos pecados. E nós precisamos confessar que Jesus Cristo é o nosso Senhor e Salvador. E é nosso, vejam, antes de tudo, Senhor e Salvador.
Então não só que ele é nosso Salvador, e aí eu vou viver a minha vida querendo que Jesus me salve, mas eu vivo a minha vida como eu sou o meu próprio Senhor, né? Eu sou o Senhor da minha vida. Não, Jesus é o meu Senhor. Então, é basicamente isso que Jesus está dizendo quando ele diz que o caminho, a porta é estreita e o caminho é apertado. Porque é necessária essa renúncia, nós precisamos ter esse conhecimento da verdade. Por isso que não é popular. E, como eu disse, é individual. O fato de ser estreito, ele demonstra que é algo que nos é revelado. Sabe, a gente não consegue ver lá na frente. Não existe, digamos assim, uma visão ampla. A visão ampla nós temos no caminho amplo. A gente vê tudo lá na frente, a gente vê as multidões, e multidão, e a gente faz o que quer. Mas o caminho estreito não. Ele vai nos sendo revelado. Nós não podemos chegar lá pelo que nós vemos ou nós sentimos, por uma questão de achismo, sabe, por aquilo que a gente acha. Não, é só pela certeza, só por aquilo que a gente crê mediante a palavra de Deus, mediante a Bíblia, mediante aquilo que nos é revelado perante a palavra. Onde a gente vai se submeter a Cristo, através da palavra nós vamos nos submeter. O Espírito Santo nos revela a sua palavra. Ele vai nos revelando a direção que o Pai nos dá. E esse é o único caminho que vai nos levar à porta estreita. E aí eu dei a imagem antes do calçadão lá, do deserto e tal. Quando eu penso no caminho apertado, eu penso naqueles, vocês já viram aqueles desfiladeiros, tem em filme, eu sempre lembro de filme. E daí eu lembro do Hobbit, que tem os anões, eles estão assim numa montanha, e eles estão andando assim, e qualquer pisada em falso, eles podem cair. Já viram nos filmes isso? Que tu tem assim um caminhozinho bem pequenininho, e tu vai indo assim, rente à rocha, e tu tem que cuidar o cara que está na frente, o guia. E ele vai mostrando o caminho. E tu não sabe o que tem lá na frente. Porque a rocha, ela vai, e a gente tem que ir seguindo o guia, a gente tem que confiar que ele sabe para onde que ele está levando a nós. Porque não dá para voltar, porque atrás está vindo mais gente. E é um por vez, é individual, não dá para ir um junto do outro, não dá para levar um no colo. É individual. A gente vai seguindo o da frente, não dá para voltar. O que a gente pode fazer é pegar um atalho, pular, e aí não sei onde é que vai parar. Mas eu penso nessa ideia, sabe? Ou aquelas pontes de cordas, já viram aquelas pontes que são 3 cordas só? Não é aquelas pontes que tem madeirinha assim. É uma corda no meio, onde tu bota os pés, e uma de cada lado. E aí tu tem que ir lá, com muita atenção, cuidando cada passo que tu vai dar, e tu se segura nos lados, Então a gente tem que trilhar esse caminho com muita atenção. E ele só tem uma direção. A gente não tem como desviar de um lado para o outro. Não, a gente só tem uma direção. O guia ele só está nos levando por aquela direção. Ou a gente desiste e vai embora, de alguma forma, ou a gente segue ele. E a gente tem que ter muita atenção, a gente tem que obedecer ao que o nosso guia vai nos falar. E quando a gente fala de guia, de caminho e tudo mais, Jesus é o nosso próprio caminho. Porque Jesus é o caminho, a palavra de Deus fala isso. João capítulo 14, versículo 6, nos diz que Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. E ninguém vai chegar até o Pai se não for por Ele. Por Ele quem? Por Jesus Cristo. Ninguém chega até Deus se não for por Jesus. Então qualquer caminho que a gente vai trilhar pelo nosso próprio mérito, já não é por Jesus. Então a gente não vai chegar lá. Se for pelo mérito do outro, se a gente vai, daqui a pouco eu sou, eu tenho o meu amigo, ele é cristão, e ele ora por mim e tudo mais, nossa, ele vai orar pela minha salvação e tal. Não vai. Ele pode até orar para você ser salvo, porque ele quer que você, seja transformado. Mas a salvação dele não tem como ser passada para você, é individual. Porque não é ele que vai te levar até o Pai, é Jesus que vai te levar. Jesus também, ele é a porta. O capítulo 10 de João, a gente tem lá Jesus, falando sobre os falsos mestres, E ele diz que tem que cuidar com os falsos mestres, porque eles são que nem ladrões, E eles vêm lá para roubar as ovelhas, ele vem para matar as ovelhas e tudo mais. Ele fala desses falsos mestres. E daí no versículo 9, ele diz que ele é a porta. A gente tem aquele cercadinho das ovelhas e tem a porta. A porta para as ovelhas passarem. Jesus é a porta. Por causa que o ladrão, ele não entra pela porta. Ele pula o cercadinho, Ele não vai entrar pela porta. Mas Jesus é a própria porta, nós temos que passar pela porta, as ovelhas têm que passar pela porta. Então ele é a porta, e ele diz ainda lá no capítulo 10, no versículo 9, que quem entra por essa porta, quem entra por ele, será salvo. Quem entra pela porta, que é Cristo, será salvo. Então ele é a única porta, ele é essa porta estreita.
né? É Ele quem nos leva ao reino de Deus. E Jesus também, nesse mesmo capítulo, João 10, no versículo 11, ele diz que Ele é o pastor. Ele é o caminho, Ele é a porta, Ele é o pastor, ou seja, é Ele quem conduz as ovelhas. E como bom pastor que Ele é, Ele deu a sua própria vida por nós, suas ovelhas. Então olha só que maravilhoso, que interessante, que supremo, né? Surpreendente. Jesus, Ele deixou tudo pronto para nós. A gente não precisa ficar fazendo obras de justiça. A gente não precisa ganhar a salvação por nosso próprio mérito. A gente precisa só seguir Ele, se entregar, renunciar à nossa velha vida e nascer para uma nova vida, onde nós vamos trilhar o caminho seguindo o bom pastor, seguindo aquele que nos leva a uma direção tranquila, por mais que o caminho seja difícil, por mais que a porta seja difícil de achar, mas andando junto com Jesus, Ele sabe onde é que é a porta, porque Ele mesmo é a porta, né? Então nós vamos achar facilmente. Então o caminho apertado, ele realmente não cativa por causa disso, porque ele não vai cativar a mente pecadora, né? A mente pecadora não quer renunciar a nada. A mente pecadora quer coisa em troca e quer negociar. Por isso que o nosso foco não deve ser o percurso, não deve ser essa questão da gente ter que entregar, renunciar essas coisas. É muito difícil renunciar. Não deve ser esse o foco que nós temos que ter. O nosso foco deve ser naquele que vai nos conduzir pelo caminho. O nosso foco deve estar em Cristo. O nosso foco deve estar nele. Aquele que deu a sua vida para criar inicialmente esse caminho. Aquele que deu a sua vida para poder ter, então, a entrada para o reino de Deus. Aquele que fez isso por amor apenas. Só por amor, a gente nem merece. A gente nem merece. Mas Ele fez isso por amor a nós. Ele fez isso simplesmente porque nos ama. E quando a gente olha para esse amor, não tem nada que nos impeça de ser cativado por isso. Só se realmente a gente ama mais o pecado. Mas quando a gente coloca no peso, a gente nem merece, mas Ele nos amou. Ele deu o seu Filho único para nos salvar, para morrer pelos nossos pecados. E a gente vê que nem pagar pelos pecados nós precisamos, porque já estão pagos. A gente percebe que realmente não tem nada que a gente consegue superar isso, para ser melhor que isso. E por isso que a gente trilha esse caminho, né? Por isso que renunciar tudo, deixar a velha vida para trás e nascer de novo, é algo tão simples e fácil quando a gente percebe isso. E aí a gente vê que o caminho, ele é apertado, mas o fardo é leve. O fardo de Jesus é leve. E esse caminho, então, apesar de impopular, apesar de que ele fala que são poucos os que a encontram, e ele diz que a porta larga são muitos os que entram por ela. Apesar disso, a gente percebe que é um alívio quando a gente entende que depende de Deus a gente poder chegar até essa porta. Não depende de obras, não depende de outros, a gente não depende de uma pessoa superior à nossa, uma autoridade, a gente não depende de uma outra pessoa fazer as coisas por nós. A gente não depende de sacrifícios, a gente não depende de fazer boas ações, a gente não depende de nada, porque Deus já fez isso por nós. É óbvio, né, que a gente vai, como cristãos, fazer muitas coisas para Deus. Mas o foco de Jesus aqui é realmente a salvação. Lembrem que eu falei que ele está finalizando, então ele está dando uma resumida, né? Ele está começando lá desde o início, ele começa então dizendo, olha, diante de tudo isso que eu falei para vocês agora têm que decidir. Vocês têm que colocar no coração de vocês qual o caminho que vocês querem trilhar. Vocês querem continuar vivendo a religiosidade que vocês estão vivendo? Ou vocês querem realmente se entregar a Deus, largar essa religiosidade e começar a viver a vontade do Pai? Por isso que para herdar a vida eterna, aquelas pessoas, e nós todos, precisamos renunciar tudo o que nos afasta de Deus. Nós precisamos considerar tudo o que Jesus vem falando desde o início do capítulo 5. Considerar tudo. Nós precisamos ter sede de Jesus. Sede da água que Jesus fala, né, para a samaritana, que quem beber da água da fonte dele, nunca mais terá sede. Né? Essa água da salvação, essa água que dá direção da intimidade com Deus, do relacionamento com Ele. Então nós temos que ansiar por esse relacionamento, temos que ansiar por estarmos próximos de Jesus, ansiar pela volta dele,
desejar que volte logo. O nosso prazer, ele tem que estar na palavra de Deus e não nos prazeres carnais. Lembra do Salmo 1, que diz: feliz é o homem que não anda, né, nos conselhos dos ímpios. Antes o prazer, né, a alegria desse homem está na lei do Senhor, está na palavra do Senhor. E nessa lei ele medita dia e noite. Lembrem sempre desse Salmo 1. Como é que você tem ansiado pela palavra, pela lei do Senhor? Como você tem ansiado pela volta de Cristo? Como você tem ansiado por estar próximo de Jesus? Nós temos que ter sede de Jesus. Temos que ter fome da palavra. Temos que querer estar cada vez mais próximos. E além disso, não só o nosso relacionamento com o Pai, mas nós temos que querer levar esse relacionamento para os outros. Amar o próximo como a si mesmos. Amar o próximo como Jesus nos amou. Temos que amar a todos com esse amor que Jesus nos dá, que Deus nos dá. Então, para nós concluirmos, só temos duas opções de porta, de caminho e de destino. E há só dois tipos de pessoas. Existe, então, a opção que vai levar à vida, que vai levar à salvação, que vai levar a uma eternidade com o Pai. E existe a salvação, a opção que vai levar à perdição, que vai levar à destruição, que vai levar à eternidade longe do Pai. E nós que conhecemos o relacionamento com Deus, nós sabemos que ficar longe de Deus não é nada agradável. Imagina aquelas pessoas que ainda não conhecem a Deus. E também temos então dois tipos de pessoas, dois grupos de pessoas. E nós podemos ser aquele grupo que vai ser salvo, que vai realmente entrar pela porta estreita e entrar no reino de Deus. E na realidade, se nós analisarmos bem, nós já estamos vivendo o reino de Deus. Nós já entramos por essa porta. Se nós realmente estamos vivendo e trilhamos esse caminho com Cristo, né? Ou nós podemos ser o grupo que não vai ser salvo, que é o grupo que ainda quer lutar para fazer pela sua própria vontade, pelo seu próprio mérito. E eu posso dizer para vocês, podem tentar o quanto quiserem, não vai chegar lá, não vai encontrar. Sabe um cara que conseguiu entender bem isso, e ele provou, né, quando eu digo provar, de experimentar, né, os dois lados da moeda, os dois caminhos, é o apóstolo Paulo. É interessante que mês passado eu citei ele também, né? E aí que estou eu citando ele de novo. Parece que Paulo, muitos falam, né? Algumas pessoas hereges, né? Dizem, só o que vale é os evangelhos, porque as cartas de Paulo não valem porque é Paulo que escreveu. Não, as cartas de Paulo são inspiradas por Deus. Foi Deus que inspirou Paulo a escrever aquilo através do Espírito Santo. E isso é a palavra de Deus. Tanto é que, se a gente ler as cartas de Paulo, Paulo está falando exatamente o que Jesus fala. E por isso que Paulo, se você conhece a história de Paulo, você vai lembrar que ele era um homem muito religioso. Ele era um homem muito zeloso à lei. Ele era um mestre, né? Ele era, por exemplo, assim, se a gente fosse analisar hoje, a gente poderia dizer assim que o Paulo era o cara top, né? Ele era o cara mais próximo, a gente poderia dizer assim, próximo de Deus, numa visão humana, que a gente poderia encontrar, porque ele era um cara que conhecia a lei, ele era um cara que defendia a lei contra os inimigos da lei, ele era um homem que fazia tudo o que tinha que fazer, né? Pelo menos na visão dele. E ele, inclusive, perseguia os cristãos, porque os cristãos, eles estavam dizendo, né? Jesus falou tudo isso aqui no Sermão do Monte. Imagina só, ele falou que a lei não é bem aquilo que ele entendia, né? E os cristãos estavam dizendo assim que Jesus é o Salvador. Mas que Jesus, Salvador, Messias, esse homem? Não é bem assim. E então Paulo, né, ele perseguiu os cristãos porque eles estavam errados. Até que Paulo, então, ele tem a sua transformação, a sua conversão. O próprio Jesus aparece para ele e ele é transformado. E aí ele entende. Ele entende que tudo aquilo que ele estava fazendo era em vão. Se Paulo tivesse morrido antes de ter seu encontro com Jesus, ele ia para o inferno. E não sou eu que estou falando isso, é o próprio Paulo. Porque ele fala... Em Filipenses capítulo 3, vocês podem ler que todo o seu zelo pela lei, tudo que ele fazia, ele considerava perda comparada à suprema grandeza do conhecimento de Cristo. Tudo aquilo para ele era perda, não valia nada. Paulo entendeu que quando a gente coloca Jesus na jogada, é ele que realmente vai nos levar até a porta estreita, é ele que vai nos levar até a salvação e o reino de Deus. Então ele entendeu e ele mudou a sua direção. Ele parou de perseguir cristão e ele virou cristão. Ele parou de ser o perseguidor e virou perseguido. Veja só. E foi um dos homens que sofreu muito depois.
foi preso, foi, açoitado, foi agredido e tudo mais, espancado. Mas para Paulo estava tudo tranquilo, porque ele sabia, ele entendeu o evangelho. Ele entendeu a verdade, ele se arrependeu e ele confessou que então Jesus agora era o Senhor da sua vida. É maravilhoso nós vermos um testemunho como o de Paulo, e está tudo escrito para nós aqui, ele instruindo as outras pessoas, e nós vermos o quão enganados nós podemos estar, tendo certeza, não, é por aqui mesmo, eu faço as coisas da lei, é por aqui mesmo. A gente tem outro exemplo, um exemplo negativo, aquele jovem rico, que ele chegou para Jesus disse, como é que eu posso herdar a vida eterna? Jesus diz, olha, tem que cumprir a lei, fazer todas as coisas. Mas isso tudo eu faço. Eu sou perfeito. Então Jesus diz, então vende tudo, dá aos pobres e me segue. Mas aí não. E aí esse cara, ele continuou seguindo o caminho amplo. Por quê? Porque ele achava que só cumprir a lei, cumprir os 10 mandamentos, por exemplo, já era suficiente. Mas ele não estava disposto a abandonar tudo para seguir a Cristo. Ele não estava disposto a renunciar. Então, nós temos a comparação, Paulo e o jovem rico. Paulo, ele entrou pela porta estreita. O jovem rico, não sei se depois ele se converteu. Mas se a gente ficar só com aquele relato, então ele entrou pela porta larga. Então nós cristãos, nós estamos nesse caminho com Cristo. Nós estamos já vivendo com Cristo o reino de Deus. Nós podemos chegar até o Pai. Mas nós precisamos nos manter firmes, consistentes, na mesma direção, porque Jesus, ele é o único caminho que nos leva até a eternidade com o Pai. Vamos orar por isso, para que nós possamos então realmente estarmos constantemente entregues a Ele. Senhor Deus, em nome do Teu Filho Jesus, nós te agradecemos mais uma vez, Pai, pela Tua palavra. Mais ainda, Pai, nós te agradecemos pelo Teu amor por cada um de nós, pelo fato que Tu nos torna filhos, nós que não merecemos, Pai, mas o Senhor entregou o Seu Filho por cada um de nós. O Senhor nos deu essa possibilidade de podermos chegar até Ti, mesmo pecadores, Pai. E através da salvação com Teu Filho, Teu Espírito Santo vem, Ele habita em nossos corações, Ele nos transforma diariamente, Pai. E eu te peço que Ele continue nos transformando, que Ele continue nos dando essa direção nesse caminho. Nos livra, Pai, de qualquer tentação do inimigo. Nos livra de seguirmos qualquer caminho diferente. Nos livra, Pai, de a gente querer fazer alguma coisa pelo nosso próprio mérito, mas que a gente possa sempre nos entregarmos a Ti, que a gente possa renunciar todas as nossas vontades, que a gente possa realmente entregar todas as áreas das nossas vidas. Pai, nós te entregamos essa noite, nós te entregamos esse momento tão especial de adoração a Ti, Pai. E te agradecemos de novo por aquilo que Tu vais fazer, pelo que Tu és e por nos proporcionar esses momentos em comunhão e também em relacionamento contigo, Pai. Em nome de Jesus que eu oro. Amém.